Boa tarde, prazer. Eu me chamo Piero Carlo, sou pesquisador associado na GESEL UFJ, Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Gostaria de apresentar a vocês hoje um artigo que coautorei com o professor Nivaldi, coordenador da GESEL, sobre o tema dos data centers que está tanto em moda recentemente. Em particular, o nosso artigo se intitula A Competitividade de Investimentos em Data Centers no Setor Elétrico e, como vou mostrar para vocês daqui a pouco, através de uma mini apresentação, esse é o link, esse é o link em particular ao artigo que foi publicado seja na revista Online Broadcast que no site da GESEL. Para dar um pequeno síntese do que a gente discute no nosso artigo, como vocês bem sabem, o processo de digitalização está se acelerando cada vez mais e mais no dia a dia, e uma grande parte das notícias que vemos ultimamente concernem a emergência da inteligência artificial como novas tecnologias capazes de revolucionar as dinâmicas do mundo de trabalho e industrial. Porém, tal processo de digitalização, incluindo esse segmento de inteligência artificial, requer uma infraestrutura física, que é conhecida também como data centers. Mesmo se atualmente no Brasil a capacidade total de data centers, seja em número de projetos que em potência nominal elétrica, e a sua demanda são bem menores do que vemos em outras regiões geográficas, o potencial de tal mercado é prospectado a crescer de forma bem significativa nesses próximos anos. Entre as razões que nós identificamos no nosso artigo, tem, por exemplo, a questão da emergência de novos data centers que são otimizados para essas aplicações de inteligência artificial, o potencial competitivo do sistema elétrico brasileiro, seja em termos de linhas de transmissão colegando grandes zonas com bom potencial de energia renovável a esses potenciais polos de demanda de data centers, questão também de uma matriz de energias renováveis muito forte e ímpar a respeito a outros países, e eu diria até as políticas públicas brasileiras que estão sendo muito aguardadas pelos diversos agentes do setor, como, por exemplo, a nova política de data centers, também sobrenomeada de Redata, que deveria ser logo publicada nessas próximas semanas ou mês. Para finalizar, tal processo de formulação de políticas públicas e também o planejamento energético em vista dessas novas cargas elétricas deve incorporar, a nosso ver, um diálogo com tais empresas globalizadas de TI para melhor entender quais são as suas demandas, as características de tais cargas e como melhores inseri-las no sistema. Deve também incluir esse processo uma atitude proativa, porque estamos falando de um setor extremamente dinâmico, imprevisível e veloz em termos de investimentos. E eu diria também políticas que permitam que tais investimentos ocorram, porém sem ter a necessidade de subsídios elevados, ineficientes e desproporcionais, que obviamente teriam um impacto negativo ao resto da sociedade e nas tarifas do setor elétrico. No artigo, nós propomos de estudar e analisar melhor as boas práticas de planejamento e inovações regulatórias em outros países. Em particular, nós damos os exemplos das políticas de promovendo a eficiência energética de novos projetos de data centers na União Europeia e também a política na União Europeia de monitoramento de indicadores de sustentabilidade. Tais
políticas e boas práticas poderiam ser incluídas nos textos finais, por exemplo, do Redata, de propostas de leis que estão em trâmite no Congresso, ou em eventuais acordos compensatórios entre autoridades públicas e investidores. Agradecemos a vocês pela sua atenção e esperamos que vocês apreciem a leitura do nosso artigo e também possam acompanhar as sucessivas atividades da GESEL nessa área nova e dinâmica dos data centers e dos impactos deles no setor elétrico brasileiro.